capítulo de número 5, versículo de número 13. Gálatas 5 e o versículo 13. Você deixa a sua Bíblia aberta, vamos meditar em alguns versículos nessa tarde. Paulo, escrevendo aos nossos irmãos da galáxia, ele diz assim: irmãos, vocês foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Essa é uma palavra muito forte, né? Eu sei disso. É uma palavra muito forte. Mas é uma palavra que nos faz crescer na presença de Deus. Esses dias eu venho estudando essa carta aos Gálatas novamente. Eu voltei a estudar esse livro. E se você quer conhecer sobre a graciosa salvação do Senhor Jesus, mediante, claro, a graça, você leia a carta aos Gálatas. Você vai conhecer de que forma tão maravilhosa Jesus nos oferece a salvação. E Paulo, escrevendo aos irmãos da galáxia, ele vai deixar bem claro que a salvação, a nossa salvação não é por obras, mas é pela graça. O que é graça? É favor imerecido. É aquilo que nós recebemos mesmo sem merecer. Jesus pagou todo o preço que era preciso para que nós tivéssemos salvação. Jesus fez todo o sacrifício que precisava ser feito para que o homem fosse salvo. Então, tudo que o homem possa fazer nessa terra jamais poderá pagar a sua salvação. Jamais poderá fazer com que ele diga assim: eu estou sendo salvo por causa das minhas obras. Eu estou sendo salvo por causa... Porque na mente deles estava impregnada a lei de Moisés. E eles achavam que a salvação só podia ser adquirida se eles cumprissem todos os rituais da lei, se eles cumprissem os 10 mandamentos de Moisés. E Paulo vem enfatizar, Paulo vem falar com eles e vem dizer assim: olha, eu quero que vocês compreendam que a salvação não é por méritos humanos. Eu não quero que vocês se prendam ao jugo da lei. Eu não quero que vocês se prendam ao que vocês aprenderam no passado. Mas eu quero que vocês se prendam a este evangelho, a essa novidade do evangelho que Jesus nos trouxe. Paulo vai enfatizar os irmãos da galáxia e vai dizer para eles: eu preciso que vocês compreendam que os irmãos brigavam porque queriam que aqueles que se convertessem se circuncidassem. E Paulo falava de que eles não precisariam mais circuncidar-se. Eles não precisavam mais fazer esse sacrifício, porque o sacrifício de Jesus no Calvário foi o suficiente para que todos alcançassem a salvação. Então Paulo disse: eu estou preocupado em que meu tempo tenha sido perdido com vocês, porque não existe outro evangelho que possa levar o homem à salvação, a não ser esse que Cristo ensinou, a não ser esse que eu vos prego. Ainda que um anjo desça do céu e venha lhes apresentar um novo evangelho, ele será anátema, ele será condenado, porque não existe outro evangelho além desse que eu vos prego, além desse que vocês aprenderam. Então, Paulo também vai enfatizar e vai dizer: estes judaizantes, esses judeus que querem a todo custo que vocês desprezem o que Jesus ensinou e que vocês alcancem a salvação mediante a lei de Moisés, eles impõem a vocês um jugo tão pesado que nem eles têm condições de carregar, nem eles têm condições de cumprir toda a lei. Ora, se vocês se preocuparem com isso, vocês não alcançarão de modo algum a salvação. Mas vos digo que Cristo vos chamou à liberdade. E eu não quero que vocês se prendam à lei, eu não quero que vocês voltem a ser escravos da lei. Uma vez que Cristo morreu na cruz do Calvário, a salvação é de graça, vocês não precisam mais estar embaixo dos jugos de homens. Mas entendam que vocês foram livres, libertos, vocês estão livres. E Paulo vinha falando muito sobre a graça, sobre a liberdade cristã, de que não precisavam estar presos a julgos de homens,
Não precisavam estar presos a doutrinas de homens. Eles precisavam apenas crer que Jesus Cristo era o Salvador e que a salvação é de graça e que nada que o homem possa fazer pode justificá-lo diante de Deus, a não ser o seu Filho Jesus Cristo. Porém, aparece aqui outro viés. Essa linha aqui é muito tênue, né? Esse viés aqui é muito perigoso. Por quê, irmã Jaqueline? Porque alguns abusam dessa salvação pela graça. Alguns abusam dessa liberdade cristã. Alguns se apegam a isso que Paulo falou e acham que pode viver o evangelho da maneira que querem, porque dizem assim: agora eu sou livre, né? Paulo disse que eu não preciso me prender a julgo de homens. Paulo disse que eu não preciso me prender a doutrinas de homens. Então eu agora sou livre. E é por isso que Paulo vai dizer que o homem não precisa fazer nada para alcançar a salvação. Seria somente mediante Jesus Cristo. Era somente reconhecer Jesus como Filho de Deus. Mas Paulo vai dar o antídoto. Paulo vai dar o remédio. Vai dizer: irmãos, aonde nós lemos? Gálatas 5 e o verso 13. Vocês foram chamados para a liberdade. É verdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Hoje nós estamos vivendo tempos muito difíceis. As pessoas estão perdendo o temor do Senhor. As pessoas estão perdendo a visão do céu. As pessoas estão se aproveitando da liberdade cristã para viver a vida que querem. E é claro que muitos líderes religiosos têm culpa nisso, porque quer atrair as massas, quer atrair as multidões, querem abarrotar suas igrejas sem pregar o verdadeiro evangelho. Do tipo: venha para cá, fica aqui, mas fica do jeito que você quiser. Né? Do tipo: não prega mais isso não fala mais sobre esse assunto não, porque se pregar vai espantar o povo, se falar vai espantar o povo, não é mais tempo da gente estar falando sobre isso. E Paulo estava dizendo: não use a liberdade que vocês têm para dar ocasião à carne. Liberdade cristã é diferente de libertinagem. Nós precisamos aprender isso, porque a Bíblia diz: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo que eu posso fazer é conveniente para alguém que diz que nasceu de novo. Nem tudo que eu estou livre para fazer é conveniente para alguém que diz que serve a Deus. Eu preciso entender isso. Eu preciso entender que a liberdade cristã, irmão, o que é liberdade cristã? Liberdade cristã é um sentimento que eu tenho de que Cristo já fez tudo o que era preciso para que o homem fosse salvo, mediante a fé, mediante a confissão de que ele é o Filho de Deus, o arrependimento. Isso é um sentimento de liberdade cristã. Agora, como nós vamos usar a liberdade cristã faz toda a diferença. Nós estamos vivendo em tempos difíceis e Deus já enfrentava essa dificuldade desde o povo lá no deserto. Por quê, irmã Jaqueline? Porque o povo era obstinado, o povo era duro de coração, o povo só queria fazer o que eles queriam. Moisés se ausentou por 40 dias para falar com o Senhor no monte, o povo já havia pedido outro Deus, já tinha pedido para queimar seus pendentes de ouro e de prata para fazer um bezerro para eles adorarem. Aleluia! E hoje nós estamos, infelizmente, vivendo uma era em que as pessoas querem vir para a igreja para viver a vida que elas querem, para fazer o que elas querem. Chega na igreja e vem com essa conversa de dizer assim: pastor não manda na minha vida, dirigente não manda na minha vida. Ou quando é no seio da família, família não manda na minha vida, eu sou livre, Cristo me deu liberdade. Olha que Paulo também enfrentava essa problemática na igreja de Coríntios. Porque um grupo dizia assim: eu sou de Apolo. Outro grupo dizia: eu sou de Paulo. Outro grupo dizia: eu sou de não sei quem. E tinha aquele grupo que dizia assim: eu sou de Cristo. Acredite que esse grupo de Cristo era o pior que tinha.
Porque eram aqueles que não queriam se submeter à doutrina da igreja, não queriam se submeter à liderança, não queriam se submeter às ordens. Entenda, meu irmão, que a gente faz o que a gente quer quando a gente está no mundo, quando a gente está na cegueira espiritual, quando os nossos olhos estão fechados para a verdade. Mas uma vez que a gente vem para a igreja, que a gente aprende a palavra de Deus, ou pelo menos eu quero crer que alguns não aprenderam, mas uma vez que você aprendeu, a sua liberdade cristã não é libertinagem para você fazer o que você quer. Você precisa mudar de atitude. Aqueles que estão na igreja e dizem assim: pastor, não manda em mim, eu faço o que eu quero, eu vou para onde quero, não preciso dar satisfação a homem, não preciso me prender a coisas de homens. São aqueles, me permita dizer, que não nasceram de novo. Nunca conheceram o que é a graça do Senhor, a salvação por meio da graça. Porque quem conhece a graça sabe que o tempo da graça é mais difícil do que o tempo da lei. Daqui a pouco eu vou exemplificar um texto de Jesus para lhe provar isso, né? Ah, porque a gente está no tempo da graça e eu faço o que eu quero. Ah, porque eu estou no tempo da graça e eu me prostituo. Ah, porque eu estou no tempo da graça e eu vivo em fornicação fora do casamento, mantendo relações sexuais. Aí um dia eu estou com um, outro dia eu estou com outra, e amanhã eu deixo outra e pego outra. Meu irmão, você está no tempo da graça, mas a justiça de Deus permanece sendo uma das características, dos atributos das qualidades divinas. Você precisa entender que a liberdade cristã não é motivo para você dar ocasião à carne, para você dar lugar à carne. Jamais, né? Ah, não, eu fui chamado para ser livre. Aí eu vou andar na rua com a mini saia, vou andar na rua com short curtinho. Não estou falando de usos e costumes. Estou falando de sensualidade, estou falando de modéstia, porque a Bíblia fala, neste mesmo capítulo, Paulo vai falar sobre a libertinagem cristã, vai falar sobre a impureza, sobre a imoralidade sexual, sobre idolatria, sobre feitiçaria, sobre ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, invejas, embriaguez, orgias e muito mais. Aí eu sou livre, eu posso colocar uma roupa extremamente decotada para fazer meu irmão pecar. Eu posso colocar um shortinho e sair desfilando. Eu posso colocar o biquíni na minha casa e da minha casa para a praia. Eu posso ir de sunga. É porque eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Liberdade cristã não é isso. A salvação é pela graça, é claro. Ninguém pode ser justificado pelas obras. É por Jesus. Mas se você não viver uma vida de santidade, como disse Paulo, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Tudo se fez novo, porque eu tenho liberdade em Cristo Jesus. Eu não vou viver mentindo, eu não vou viver com orgias, eu não vou deixar meu coração ser tomado de inveja, de confusão, de contenda com meus irmãos, como disse a irmã Olga, com disse-me disse. Eu não vou viver metido em impureza, imoralidade sexual, eu não vou viver com libertinagem, envolvido com feitiçaria. Isso aí são obras da carne. A Bíblia diz: aquele que é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Nicodemos era conhecedor da lei, mas Jesus disse assim: te é necessário, Nicodemos, nascer de novo. Se não nascer de novo, meu irmão, não tem reino dos céus. Se não nascer de novo, a graça de Deus não pode te alcançar. Se não nascer de novo, se não confessar, se não se arrepender, você não tem condições de ser alcançado pela salvação que Cristo ofereceu de graça. Esse assunto é muito complexo, é muito extenso. Nós passaríamos aqui a semana toda falando sobre isso. Mas você precisa entender que precisa ter o temor do Senhor. Isso não ficou no passado, sabe? Isso não é radicalismo, isso não é extremidade, isso não é querer ser mais santo do que ninguém. Isso é Bíblia. Ou nós estamos prontos a viver a Bíblia, ou é melhor a gente decidir o que a gente quer da vida. Tiago disse: não dá para viver de duplo ânimo. Convertei-vos, pecadores, e vós que tem doble ânimo, duplo ânimo, você que tem, uma hora tá na igreja, outra hora tá no mundo, uma hora quer ser crente, outra hora tá parecendo um não convertido. Não, você precisa decidir o que você quer. Eu vou finalizar com esse texto para você que acha que o tempo da graça é o tempo que você pode fazer tudo, ninguém tá vendo, ninguém tá sabendo, vai ficar por isso mesmo. Olha, Jesus te ama, não tenho dúvida disso.
Jesus nos ama com as nossas falhas, com as nossas fraquezas, com as nossas imperfeições, mas Ele não aceita que a gente permaneça do mesmo jeito. Veio do mundo, tem que deixar os carrapichos lá. Tem que deixar a cultura do Egito lá fora. Não vem com a tua bagagem para dentro da igreja, não. Eu sei que isso é progressivo. Isso vai crescendo. À medida que a gente vai buscando a Deus, conhecendo a palavra, o Senhor vai nos limpando. Por isso que Jesus, escrevendo no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 15, ele vai dizer: aquele que está em mim dá fruto, o Pai vai podando para que dê mais fruto. Ou seja, o Pai vai limpando para que este dê ainda mais fruto. Mas você precisa se deixar limpar. Olha aí para você que pensa que o tempo da graça é melhor que o tempo da lei. Olha o que Jesus disse para a gente terminar. Mateus capítulo de número 5, versículos de número... a partir do versículo 27. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher e a cobiçar em seu coração já cometeu adultério. Esse é o tempo da graça, viu? Você não precisa cometer adultério, não. É só cobiçar que você já cometeu adultério no seu coração. E Jesus continua. Portanto, dizia a lei, se o teu olho direito te escandalizar... A lei dizia que era dente por dente e olho por olho, né? Jesus disse, se teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atira para longe de ti. Pois te é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta ela e tira ela para longe de ti. Porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo ir para o inferno. Qualquer que deixar a sua mulher, lhe dê carta de desquite. E eu, porém, digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de prostituição, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada, comete adultério. Você está pensando que o tempo da graça, hoje as pessoas estão se divorciando por qualquer motivo. Ah, incompatibilidade de gênero. Ah, é porque ela engordou. Ah, é porque ele passou a feder, não está cheirando tão bem mais. Pode não, meu irmão. O tempo da graça é mais rigoroso e mais exigente. Ou a gente vive esse novo evangelho, ou a gente está fora da salvação que é pela graça. Liberdade cristã não é libertinagem. Tenhamos cuidado. Juntemos os nossos pés. Busquemos a presença de Deus por uma vida mais santa, por uma vida mais consagrada. Deixa essa palavra